foi o primeiro curso que a gente fez? Qual uma escola de inglês? Era 98. Como é que eu vou fazer? Não tem banda larga, não tinha nada, era um modem. Como é que eu vou fazer a pessoa falar inglês? Pega o telefone, cara, e liga. Fala com o professor do outro lado. É não complicar o simples. De repente a gente vai querer fazer uma simulação gigante. Eu tô aqui do lado do meu colega, aqui meu par. Vamos fazer junto essa discussão? Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Agora. Oi, turma, bem-vindos a mais um episódio do webcast Você Está Contratado. Eu e Jedson estamos aqui no Conar 2023, no stand da Agora. Isso aí. E agora acompanhados pelo Alexandre e pela Francisca. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem-vindos, Francisca, Alexandre. Bate-papo vai ser bom aqui. O assunto é interessante, hein, Marcelo? Puxa Bora. aí. O que a gente vai tratar com eles, hein? A gente vai falar de treinamento e de compliance de treinamento. Web Training. Quer falar do Web Training um minutinho? Tá. A Web Training a gente fornece plataforma de educação corporativa, um mercado B2B, né? E a gente tem um foco de uma solução completa, né? Abrangendo vários pontos. E um ponto forte que a gente gostaria de ressaltar aqui, acho que é a segurança jurídica nos treinamentos legais. Acho que esse é um ponto forte da Web Training. Porque todo mundo, quando fala de educação à distância, já pensa logo em base distribuída, o que aconteceu antes e depois da pandemia. E a gente sempre esteve preocupado com essa questão do compliance, né? Como que eu garanto que a pessoa está preparada para executar a função que ele deve, né? Seja as competências, soft skills, hard skills, como as competências aí de segurança. E Francisca da Suzano. Isso mesmo. E trabalha com segurança do trabalho. Correto. E a Web Training já é a nossa parceira de longa data, né? Trabalhou lá na Suzano. Suzano é uma produtora de papel e celulose. Hoje estamos também trabalhando com bens de consumo, né? Pioneira, né? Pioneira aí. Estamos como número 1 hoje no Brasil, como produtora de bens de consumo. Nós somos uma das maiores produtoras de papel e celulose. E como conhecido aí, né, temos fábricas espalhadas pelo Brasil, portos, centros de distribuição e escritórios aí espalhados pelo mundo também. São vários negócios diferentes dentro de uma mesma empresa, né? E você é responsável pela área de segurança do trabalho. Isso mesmo. E isso é diferente em cada um desses lugares também, né? No porto, no CD... É diferente, mas é igual. A gente segue, né, legislação. A gente segue uma legislação e aí a gente tem, né, eu falo diferente porque por exemplo, em cada estado, né, a gente tem uma legislação que vai diferenciando, né, um ponto ou outro. Mas a gente tem uma legislação federal, por exemplo, que rege o mínimo, né, que deve ser seguido, e a Web Training ela nos ajuda, né, nesse sentido. E acho que é um desafio também, desculpa interromper, assim, a Suzano tem públicos diferentes, então a gente fala com o público florestal, assim, que tem acesso a equipamentos digitais que a gente, dentro de uma indústria, a gente não tem. Então, são desafios diferentes, né? Como é que eu lido com segurança da pessoa que está trabalhando lá na plantação de eucalipto, na floresta de eucalipto, né? Acho que pega esse ponto também. Então. E aí você tem treinamentos, são treinamentos obrigatórios, que essas pessoas todas precisam passar antes de fazer determinadas tarefas, não é? Isso. Faz parte... Isso. Então, aí vamos falar de compliance então, né? Como é que você garante que tá todo mundo fazendo a trilha que tem que fazer, no tempo certo também? E sendo aprovado direitinho, né? Passando na prova. Eu acho que essa é a parte mais fácil, né? De você completar, você garantir que a pessoa tem, você mapeou a função dela, mapeou os riscos, associou os treinamentos, essa é a parte mais fácil, né? O difícil é você, acho que a Francisca pode completar, assim, de como isso virar a consciência da pessoa, né? Segurança, cumprir a lei é o mínimo, né? E como que a gente vai além disso, né? Acho que esse é o que é legal que a gente vem construindo ao longo do tempo aí. Acho que esse é um ponto interessante de se ressaltar, né? Como validar? Como é que, assim, eu fico curioso de saber como é que você consegue validar um entendimento através de um treinamento de normativa à distância, né? Online, sem estar naquela sala de aula onde você vai vendo o comportamento das pessoas muito pela
pelo comportamento mesmo, né, corporal. Você vê se a pessoa, até pela cara, assim, tipo, tá entendendo, não tá entendendo, né, em sala de aula. Como é que funciona isso na ponta? Como é que vocês controlam esse... Depois da pandemia, eu acho que nós aprendemos muito depois da pandemia. E os treinamentos online, hoje nós temos revisado muitos treinamentos online, olhando justamente para isso, né? Como o colaborador absorve, né, esse conhecimento. E aí nós temos diversos tipos de recursos, né? Games para melhorar o conhecimento do colaborador. O colaborador ele precisa acessar o sistema através do login dele, né? É pessoal, é intransferível, a gente não compartilha, né? Então, através do sistema, né? Eu acho que o Alexandre também pode me ajudar mais com isso, porque é muito técnico, né? Então, ele acessa e ele finaliza os treinamentos através do login do próprio colaborador. Então, eu como gestora, né? Como equipe de segurança, eu consigo visualizar o andamento dele, né? Dentro do sistema, mas só ele consegue realizar. Então, ao final, né, de um período pré-estabelecido, né, que é um tempo útil, vamos dizer assim, né, é um tempo útil para que ele realize determinado treinamento, ele faz o treinamento e aí, no final, ele tem testes, né, de absorção. De aptidão, né? De aptidão, isso mesmo. E para todos os treinamentos, né, nós temos diversos tipos de testes, né, a depender do tipo de treinamento. E não são todos os treinamentos que são online, né? Então nós temos treinamentos híbridos, que a gente tem uma parte teórica, né, de conteúdo, e depois o colaborador ele vem para realizar um treinamento prático, para tirar dúvida, né, para a gente ter certeza que aquele conhecimento ele foi absorvido. Então é um fechamento, né, daquele ciclo. Eu acho que é aproveitar também o que cada tecnologia tem de melhor. Eu acho que um treinamento online assíncrono, onde a pessoa senta e vê, obviamente o foco vai ser mais teórico, não tenho dúvida nenhuma. Isso isolado não pode ser um parâmetro de se ele tem comportamento seguro ou não. Eu acho que esse é o ponto que... Então a Suzana tem ferramenta, a pessoa participa dos diálogos de segurança, tem um padrinho que acompanha ele em alguns treinamentos, né? Eu acho que isso não é só o treinamento a gente avalia a teoria. Fundamentalmente a teoria. Se eu falar que em jogo eu tenho um pouco de comportamento, tenho, mas ainda não tem a riqueza do presencial, o cara a cara, né? Então acho que é isso. Mas fala um pouco dessa transição do presencial para o remoto. Como é que a tecnologia ajuda a suavizar esse movimento? Foi um movimento não muito suave, né? O que a gente imaginava do treinamento que ia acontecer em 25 anos, tivemos que fazer em 2 semanas. Não, basicamente é isso. Exagerando, mas é isso, né? Eu acho que a gente tenta suavizar, tentando dar uma cara assim de menos treinamento legal, menos obrigação legal. Acho que segurança não pode ser visto como uma polícia dentro da empresa. Né? Eu acho que esse é um sucesso, na verdade. Coisas mais lúdicas, uso de narrativa, de storytelling, de simulações, coisas que tirem ele do comum e saia só da leitura, né? Basicamente, eu acho que esse é o principal ponto, né? Suavizar o caminho, suavizar essa transição. Vocês falaram de gamificação, como é que gamificação é utilizada? Pode? Não, a gamificação a gente tem assim, ele tem módulos de jogos mesmo que são jogados, então tem uma periodicidade, tem jogos, tem desafios onde ele tem que navegar em algum cenário virtual, identificar situações de risco de maneira virtual. Isso ele vai ganhando ponto, tá? E vai somando bem, que pode até dar um tipo de, não um cashback, mas não um cashback financeiro, na verdade, né? Um cashback de performance, um cashback de conhecimento, tá? Hoje... Qual é o feedback que você escuta do pessoal que faz? O pessoal, assim, eu sou cético em relação à gamificação. Já abrindo o jogo, né? Já que estamos falando de gamificação, abre o jogo. Utiliza um pouquinho a relação, não é? Um pouquinho.
Eu vou te dar a chance de replicar aqui. Se você falar com a área comercial, eles não vão gostar, eles vão discordar veementemente. Que é competitivo, né, na verdade. Tem essa. Eu quero ouvir como é que é o feedback que você escuta das pessoas, né, que fazem o treinamento para você. O que eles falam desses, ou não falam, não é algo que venha nas conversas? É um momento diferente para o colaborador. É uma experiência diferente. A gente sai do tradicional, né? Quando a gente fala de gamificação, é fora o tradicional. Então, o game, ele pode fazer junto com a família, por exemplo, né? É um momento que ele pode ter de qualidade junto com a família, que ele pode levar segurança para a família também. Então, a gente olha muito para esse lado, né, do treinamento. Então, a gente ganha não apenas no momento em que o colaborador está fazendo o treinamento, mas a gente ganha também a segurança com a família. Legal. E quando vocês encontram um colaborador com esse perfil do Marcelo Nóbrega aqui do meu lado, como é que vocês... É obrigatório a gamificação, geralmente, ou é opcional? É o mesmo treinamento para todo mundo, né? Mas talvez a gamificação seja um plus. A gamificação nunca é o objetivo principal, é o ranking. Tem pessoas que são menos competitivas e não estão nem aí. Mas tem que fazer. Se ficar em último lá da fila... A gente não expõe. Mas tem que fazer. Mas tem que fazer o treinamento obrigatório. Isso que eu queria saber. Não é opcional. O cumprimento da lei não é opcional. Não Claro. Basicamente isso. Mas justifica aí o que... Existe gamificações, né, que estão inseridos dentro dos treinamentos obrigatórios, né? Existe esse tipo de gamificação e existe a gamificação que é o plus. Né, onde tem ranking que é divulgado, mas é divulgado os primeiros, é divulgado quem tá lá no topo. Então é isso mesmo, ganhar ponto, ganhar medalha, ganhar dinheirinho, que é de faz de conta, dinheiro de faz de conta, não vou usar pra nada esse dinheiro, né? Passar de nível e tem um rankingzinho lá. Às vezes usa, tá? Às vezes usa. Me justifica, como é que isso... Não, usa, por exemplo, com participações em uma reunião com um gerente de fábrica, coisa que às vezes ele não tem. Às vezes não é o dinheiro. É uma conversa com o gerente. Isso é um prêmio, isso pode ser um prêmio. É um prêmio. Ele troca moedas por uma participação numa reunião gerencial. Uma reunião gerencial, um café com o CEO, sei lá. Crédito de carbono. Não, crédito de carbono. Crédito de ainda não, mas é uma ideia. Fica a dica para Suzano aí. Uma boa ideia. Boa. Vamos lá. E aí você falou que cumprir a lei, obviamente, é o mínimo, é o básico, é o que a gente tem que fazer, né? Fala um pouco mais dos próximos degraus, assim, né? De realmente engajar o pessoal no treinamento. Uma coisa que a gente aprendeu, e depois acho que a Francisca pode complementar, é assim... como extrapolar saúde e segurança no trabalho, ela já falou um pouco aqui, saúde e trabalho na casa, acho que isso é um ponto importante, né? E além da saúde e segurança fora do trabalho, acho que fazer o link com bem-estar, né? Bem-estar e saúde, acho que hoje é uma tendência, acho, do RH, o RH assumiu esse tipo de coisa, o bem saúde mental, saúde, eu acho que esse link de segurança migrado polícia para a conscientização de um comportamento seguro, acho que é um desafio, tá? Eu acho que isso é um desafio, Ale, e eu acho que é o maior ganho, né? Quando a gente tem um colaborador conscientizado, um colaborador que sabe dos riscos, um colaborador que entende dos riscos, a gente ganha, né? Quando a gente tem um colaborador capacitado, um colaborador entendido, né, do assunto de segurança, esse é o nosso maior ganho em segurança. A gente, é claro que existe, né, estávamos falando mais cedo, né, existe a legislação, existe o poder mandatório, né? É necessário realizar o treinamento. Mas quando a gente consegue, né, chegar em um nível em que o treinamento ele é o pano de fundo, mas o colaborador ele está treinado e a gente acredita que o poder de assertividade nas tomadas de decisões, né, durante as atividades, ele vai contribuir para a segurança, a gente ganha. Esse o objetivo ele foi alcançado.
Esse é o maior ganho na segurança. Mas eu sou testemunha disso também. Nós dois trabalhamos em indústria de petróleo e gás, né? E tem muito treinamento de segurança no trabalho, e eu levei muita coisa para casa, para mim, hábitos que eu tomei e que eu influenciei também a família e pessoas ao meu redor também, né? A gente não existe, cada vez mais não existe esse negócio, eu, Gederson, tenho um comportamento das 8 às 6 e depois das 6 não existe mais isso, não existe. Né? Você mesmo deu exemplo que a gente estava falando. Então, assim, somos uma pessoa única, né? E o nosso poder de influencia quem está próximo da gente. Nós somos influenciados e influenciadores, né? Então, pro bem e pro mal, porque quando a gente também... vocês devem ter casos de líderes, talvez, que não concordem com determinadas coisas, que também fica difícil de implantar, né? Sim. Então, existe perfis resistentes, né, a determinadas coisas. Então, esse trabalho também tem que ser muito bem feito e muito bem exemplificado, eu acho, né? Acho que... Quais são os treinamentos mais populares que o pessoal curte mais fazer? O conteúdo. Que curte fazer. Que curte fazer. Louco pra fazer, né? Assim, tem? Tem, claro. Todos os treinamentos de segurança. Aí é difícil. É difícil falar o mais legal. Combate a incêndio. Os mais comuns, né? Os mais comuns, eu acho que dentro das indústrias a gente tem os treinamentos de NR10, os treinamentos... O que é o NR10? Elétrica. E aí são dois níveis, né, que são mais comuns, que é o treinamento o treinamento básico, né, de NR10, 40 horas ali, e tem o treinamento de alta tensão, que aí acrescenta algumas horas a mais, né, que são alguns colaboradores que acessam alta tensão. Treinamento de NR33, que é espaço confinado, tá? Já complementa. Espaço confinado, e também são 2 tipos, e a gente tem um treinamento de colaborador e vigia de espaço confinado, e depois a gente tem um treinamento com uma carga horária um pouquinho maior, que são aqueles que existem os colaboradores que autorizam, né, as entradas nos espaços confinados, que são os supervisores de espaço confinado, e treinamento de trabalho em altura, que eu acredito que são os mais comuns, assim, hoje, né? E existe uma infinidade, né? Identificação de riscos é um que é muito percepção de riscos. Você navega para um cenário virtual, exatamente, você navega para um cenário virtual e descobre, como se fosse um jogo dos 7 erros mais sofisticado, mas onde que estão os possíveis riscos, né? Eu acho que esse é dos que as pessoas gostam mais de fazer, assim, porque é um treinamento em via de regra muito dinâmico. É um treinamento em que se desafia, assim, muito o olhar, né, das pessoas. Que tem uma eficiência, um ganho de eficiência enorme, não tem a menor dúvida que tem, né? Que você pode treinar milhares de pessoas, todo mundo na sua casa e, né, não precisa viajar, não precisa montar um cenário. Fora a redução de custo, né? Equipamentos, imagina o impacto disso. E o tempo, né? Se você for montar turma para tudo isso, né? Quanto você tem falando em 16 mil pessoas, não operacional, não sei quanto, 16 mil colaboradores, mas operacional... Não apenas de quem vai fazer o treinamento, mas quem vai aplicar o treinamento também, né? Imagina que hoje você precisa de uma pessoa para estar lá o tempo todo, né? Se existe algo mudando muito rápido hoje, é a gestão de recursos humanos. Você está pronto para essa revolução? Com a Agora, você terá mais tempo para se dedicar ao que realmente importa, as pessoas. A plataforma oferece sistemas de ponto, férias, escalas, educação corporativa, além de exibir dados em tempo real e até prever cenários. Acesse o site agora.com.br e transforme sua gestão de RH hoje mesmo. Além de segurança do trabalho e das NRs, que outros conteúdos vocês têm? A gente dança conforme a música do cliente. Tem vários, assim, na verdade, coisas relacionadas ao negócio, processo produtivo, como é que funciona, qual que é o processo produtivo de papel de celulose. A gente tem uma ferramenta muito interessante que é o onboarding. Acho que esse é um ponto bem interessante. A chegada de um novo colaborador para a empresa. Aí a gente prepara o colaborador até antes chegar antes do primeiro dia dele na empresa. Então ele recebe um convite, um vídeo do presidente, quando você chegar na sua empresa, faça isso.
tem um aspecto de segurança, ó, o básico, a gente chama de ambientação de segurança. Conheça o ponto de fuga da unidade onde você vai trabalhar, e as regrinhas básicas lá, né? Então, esse é as pessoas gostam, e no final desse treinamento de onboarding, a gente convida ele a postar um vídeo, um Facebook que tem no Universo Suzano. E é muito interessante. A gratidão que as pessoas têm pelo conhecimento que eles absorveram. É muito legal isso. E o vídeo fica disponível para os demais. Para todos os outros colaboradores. Então, quem está chegando, né, meio que se apresenta para quem já está. Certo. Então é muito legal. Isso deve ser motivo de orgulho, né? Pro colaborador, né? Ser reconhecido como... O pessoal se sai bem no vídeo? Isso até que se sai, viu? Depois que ficou aquela coisa do Fantástico lá, de mostra a sua cidade, todo mundo é movie maker, não é? Filma com o celular desse jeito. O Brasil que eu quero. Brasil que eu quero, exatamente. Todo mundo virou movie maker. É uma nova habilidade que a gente está desenvolvendo, né? Os treinamentos que vocês fazem no Web Training, então, são bastante customizados, né? Assim, por indústria, por... Sim. Por segmento de mercado, exatamente. Cumprimento de normas, cumprimento de regras. Vocês fazem, como você falou, ao gosto do cliente, né? O cliente... De acordo com o negócio do cliente. Então, segmento de varejo é outra pegada. Então, segmento de varejo, eu tenho mais foco, treinamento de produto, como que técnica de venda, assim, mas eu preciso formar. Quando eu vou abrir uma nova loja, por exemplo, uma franquia vai abrir uma nova loja. Então, a gente tem o que a gente chama de loja-escola, onde tem um instrutor, um facilitador, e traz todas as pessoas que vão poder ser admitidas naquela nova loja. Então é interessante, assim, isso é o varejo, né? Então cada cliente, cada segmento de negócio tem as suas especificidades. Porque a gente ficou aqui no foco de compliance e treinamentos para normas, né? Normativos, né? Mas é muito mais do que isso, né? É muito mais. A legislação, as normas, as regras, elas são diferentes, né? A depender do... A gente falou de NRs, mas existe outra infinidade, né? De regras, né? A depender do tipo de negócio, né? E as regras mudam. Tem regra, por exemplo, agora foi editada uma medida provisória há pouco tempo, que entrou em vigor em março, né? Que é obrigatório ter treinamento de prevenção ao assédio moral e sexual na empresa. É obrigatório. Toda empresa tem que ter um treinamento anual sobre isso. Quem não tiver, não está cumprindo a lei. Quais são as empresas que precisam ter esse treinamento? Todas as empresas que têm CIPA. Tá. Ou seja, praticamente todas. Acima de acho que 50 colaboradores. Eu não tenho a cabeça, o número certo. Mas o regulamento, até a CIPA mudou de nome. Eu não sei qual que é o novo nome. É verdade, mudou. Mas mudou de CIPA, era só a Comissão Interna de Previsão a Acidente. E agora tem a palavra assédio, né? Assédio. Isso. CIPA-A. Eu não sei. Mas eu tô brincando. É assédio. Se a tua empresa tem CIPA, você precisa fazer o treinamento também de assédio anualmente. Confesso que eu não sabia, mas acho bem bacana. Bem interessante. Acrescenta-se agora, né, para a gente diminuir essa questão de ser um cabide de empregos, né, de ser só mais uma questão de garantias, né? Acrescenta-se mais uma comissão, né, na verdade, né? De garantir, né, que não haja assédio dentro da empresa. E na lei contempla diversidade também, diversidade o aspecto de diversidade e acho que igualdade também, alguma coisa assim. Boa. Então é uma coisa nova. Isso entrou acho que foi promulgado a medida provisória no final do governo passado, em setembro, com previsão de entrada em vigor em janeiro. Então fica a dica aí. Quem não tiver, janeiro de 23, já deveria estar todo mundo treinado. Quem não está treinado já está devendo. Descumprindo a lei, né? Descumprindo a lei. Então, deixa eu perguntar aqui uma curiosidade que surgiu. Como é que vocês complementam treinamentos online com atividades presenciais ou práticas? Dá um exemplo de como é que isso pode se dar. Complemento de treinamento online com algo prático, alguma tarefa, realmente colocar a mão na massa em alguma coisa. A gente tem uma ferramenta que é o checklist, que é uma avaliação prática, que é chamado APA. Na jornada do colaborador, ele tem os módulos teóricos, onde eles vão fazer, tem os módulos de treinamentos online, leituras que eles têm que fazer, e tem atividades que ele tem que fazer na prática. Então são basicamente checklists, onde ele é acompanhado por um padrinho.
Tá? Então o padrinho vai lá e fala, vou dar um exemplo bobo aqui, né? Tem que fazer o setup da máquina, tem que limpar o bico da máquina. O padrinho tem lá se ele viu, se ele fez isso de maneira segura, né? Você está falando da jornada, né? Ele viu algumas coisas online, ele viu alguns vídeos e tal, e simulou, mas depois ele vai pro real e bota a mão na máquina e tem alguém observando. É isso mesmo. Existe hoje uma jornada, né? Onde ele tem a teoria e aí ele tem um padrinho, vamos dizer, um padrinho, uma pessoa que acompanha ele em campo. E ele tem que cumprir determinadas atividades, né, que estão descritas ali naquele roteiro. E para ele finalizar aquele roteiro, ele tem que seguir todos eles. E o padrinho, ele tica, vamos dizer assim, ele flega, né, concluir, e o padrinho dele também clica como satisfatório, né? E quando é não satisfatório? Aí ele tem que refazer. Ele volta. Ele não se forma, não completa a jornada porque ele só passa daquele ponto quando for satisfatório. Ele refaz. E aí, finalizado um roteiro, ele parte para o próximo roteiro. Não passando, ele está impedido de fazer o trabalho em confinamento, em altura. Ou de trabalhar sozinho, né? Ele não trabalha, não pode trabalhar sozinho, não está autorizado. Identificado, né? Ele fica identificado por determinado período, né? Até que se finalize aquele treinamento. O que mais? Quer falar de futuro dessa tecnologia de treinamento, Alexandre? O que ainda vem por aí? Realidade virtual aumentada. Realidade virtual é um... A gente tá na dúvida se é aquela coisa, se é moda ou se é, né? Eu acho que assim, o investimento ainda é bem caro, tá? Assim, o tempo de produção é caro. Então tivemos alguns simuladores lá de algumas coisas em plantas isoladas, né? Então montamos numa sala de treinamento, porque é difícil também distribuir, né? Celular, às vezes assim, não é um celular tão comum. Eu acho que é um caminho, mas não acredito que seja assim o caminho 100%, tá? Eu acredito mais na interação e troca do que nessa tecnologia. Pode ser que eu esteja errado, daqui a dia baratinha, vira barato, né? Não sei, de repente alguma ferramenta de AI aí que gera, não tá no radar, mas ou alguma coisa que venha a ser acoplada aqui no nosso óculos, talvez, não precise, né? Mas a tecnologia, o hardware não é caro, né? O caro é a produção da simulação do ambiente. Esse é o custo. O hardware é barato. O Google tem aquele chalkboard lá de papelão, é de graça, é distribuído lá nos Estados Unidos de graça, né? Mas é difícil. O que a gente vê como importante, assim, talvez vindo da indústria, por exemplo, quem é o fabricante da máquina de papel. Então, quando ele para vender uma máquina de papel que deve custar bilhões, um investimento, uma máquina maior que um ônibus lá, né, Fred? Acho que tem umas máquinas maior que... O fornecedor já falou, eu tenho meu conteúdo de realidade virtual para você treinar os seus colaboradores. Aí eu acredito. Tá? Porque vai dentro do pacote, né? Me fez lembrar de metaverso também, né? Eu tava pensando a mesma coisa. Porque também, será que vai funcionar, vai ficar, vai se aproveitar, né? Ou também... Vai virar um Second Life, eles não sabem. É difícil, tá? Na verdade, é meio... assim. Vai ser um Second Life. Second Life. Second Life Revival. Alguma coisa, a gente não sabe, na verdade. Mas eu acho que simulação, uso de dados, acho que esse é um ponto fundamental, tá? Porque quando a gente tá... Eu acho que é um dos valores que a Suzano tem, não sei se eu vou usar as palavras certas, que a gente tá alinhado, que é não complicar o simples. Então acho que esse é muito... Isso é um webcast, hein? Eles se cumprimentaram. Para quem tá só nos ouvindo, acabou de ter um cumprimento aqui no meio do podcast. Não, porque eu vou dar um exemplo. Quando a gente começou, falou bem, né, Francisco? Quando a gente começou, eu falei assim, qual foi o primeiro curso que a gente fez? Qual uma escola de inglês? Era 98. Como é que eu vou fazer? Não tem banda larga, não tinha nada, era um modem. Como é que eu vou fazer a pessoa falar inglês? Pega o telefone, cara, e liga. Fala com o professor do outro lado. É não complicar o simples. De repente a gente vai querer fazer uma simulação gigante. Eu tô aqui do lado do meu colega, aqui meu par. Vamos fazer junto essa discussão? Fala aí, né? Eu acho que é basicamente. Você falou de dados agora, Alexandre. Então, na hora que o pessoal está acessando no celular ou mesmo navegando no computador, você tem... A navegação é dado. A navegação é dado. Tudo é dado ali, tudo, né? O tempo que ele ficou. O tempo que ele ficou.
Porque basicamente assim, como é que a gente pode medir o jogo de uma maneira simples, né? Ele acertou todos os desafios e cumpriu o jogo, ponto. Como era até um tempo atrás. Mas eu acho que a análise dos dados vai mais do que isso. Vai o tempo que ele demorou, quando que ele acessou. Todo mundo deixou para fazer no último dia. Qual que é o comprometimento que ele tem com segurança, né? O prazo. Fazer ele vai fazer, mas se todo mundo deixar para a última semana. Então acho que assim, tem... E se fizer correndo, né? Num tempo muito curto. Exatamente. Então acho que são fatores que a gente vai analisando. E também eu acho que a gente tem que entrar do lado assim, não só do jogador, mas do gestor do jogador. Porque era uma dificuldade que a gente tinha no começo, salas vazias, né? Porque o gestor, às vezes, punha empecilho para a pessoa fazer o treinamento. Então, qual que é o papel do gestor? Sabe, extrapolar os dados do jogador, cruzar com o gestor, será que a equipe dele tem o mesmo perfil? Então, assim, algumas coisas, eu acho que tem muito dado por aí para ser explorado, tá? Assim, de maneira simples, não precisa complicar fazer um jogo de simulação que vai demorar 6 meses para fazer. Com um simulador 2D, eu consigo pegar esse tipo de dado. E você já captura isso tudo? Capturamos tudo. Mas já teve alguma sacada assim de... Ainda não. A gente tem os dados, está registrado, mas eu acho que a gente está no... Acho que, eu não sei, né? A gente também, a área de treinamento, a gente está na área de Amazon 1990, nós estamos coletando os dados desde o começo. Como que a gente vai fazer com isso? Eu acho que tem valor. Eu tenho certeza que tem valor. E alguma hora vai ter a virada. Assim. Alguma hora alguém vai ter um clique e vai usar isso aí como alguma coisa. Tá? Hoje a gente está na fase ainda de coletar o máximo de dados possíveis. Mas esses dados de navegação, tempo para completar o curso, a data onde ele faz o curso, se está dentro do prazo ou já no próximo, você pode cruzar isso com os acidentes. Isso nós utilizamos hoje. Hoje nós utilizamos isso. Por exemplo, se o colaborador ele está pendente do treinamento, quantos treinamentos a gente tem pendente, se o gestor libera, se o gestor não libera, qual o treinamento a gente precisa, por exemplo, fazer o planejamento, né, de treinamentos, por exemplo, para o próximo mês, qual é o tipo de treinamento que a gente precisa ter com maior frequência. Então, tudo isso hoje a gente já utiliza. Esses dados, eles já são úteis para a gente. Claro. O que a gente pode, por exemplo, imagina assim, o que a gente pode extrapolar, eu acho que, sei lá, tem uma norma, pode ser que eu erre o prazo aí, depois você me corrija, mas NR10, sei lá, tem que fazer anualmente. Mas se eu determinei no jogo algum comportamento de risco, vi um padrão, e eu consigo, será que eu preciso esperar um ano? Não, eu vou estar cumprindo a lei, mas eu vou estar gerando acidente. Eu acho que é ir além, né? Esse é o ponto né, do cumprimento da lei. Me lembrou agora, eu trabalhei numa empresa de petróleo, como o Marcelo comentou, e a gente trabalhava com as pessoas embarcadas, né? E para embarcar, eles tinham que ter uma série de pré-requisitos, de normas, de treinamentos feitos e comprovadamente feitos. E chegava a época de ter que refazer, daí muitos anuais, e se eu não tinha um controle, tinha uma pessoa que só cuidava desse controle de treinamentos da equipe, né? E se ficava todo mundo para treinar no mesmo mês, cara, comprometia a operação assim, e aí também trabalhava por turno, tinha que ficar embarcado 15 dias, voltava para folgar 15, então era um controle muito rígido, né, para não comprometer e uma coisa a operação, né? Hoje, por exemplo, esse dado, ele fica à disposição do gestor. Isso. Então, a responsabilidade, né, tem que ser imputada, né? O gestor, ele consegue visualizar todo o time dele, os diretos, né? E ele consegue fazer a inscrição do colaborador nas turmas disponíveis. Claro. O próprio colaborador, ele tem autonomia de olhar o calendário, né? E verificar quais as turmas estão disponíveis e ele fazer a própria inscrição. Sem esperar ser puxado de orelha, né? Sem esperar. Ele consegue se planejar de tal forma que ele não vai atrapalhar a rotina, né, do time. E também não vai atrapalhar as atividades dele. Né? Então, a autonomia, né, que esses dados, né, traz pra gente durante a nossa rotina, durante o processo, é fantástico. Um ponto interessante, você falou embarcado e me lembrou uma coisa que às vezes está fora do radar das empresas. A responsabilidade com terceiros, fornecedores. Por exemplo, todo mundo, vocês contratam, todo mundo aqui no dia a dia contrata um motoboy para fazer entrega rápida de um lugar para outro. Qual a responsabilidade que a empresa tem nesse caso? Eu acho que a empresa é corresponsável, né? Então, acho que essa gestão, e a Suzano tem esse controle também nas gestões florestais, tá? Então, um terceiro, para entrar a trabalhar na Suzano, na gestão florestal, ele tem que comprovar essas coisas. E agora, usando de novo o meu exemplo,
a gente embarcava, mas eu era fornecedor, que todo mundo sabe como é que funciona o sistema, de uma Petrobras. Então não era também... Eu tinha as obrigações, assim como um fornecedor da Suzano, que deve ter vários, né? Então assim, não é... papel? Oi? Era tudo no papel. O controle que você fazia, tudo no papel. Você não tinha web training. Não tinha web training. E dava graças a Deus no Excel tá bem preenchidinho. Porque às vezes também não preenchia o Excel. E aí, tô falando coisa de... Também não é tão longe. E cada Excel de um 7 jeito, anos na verdade. atrás, 8 anos atrás. E o Excel era personalizado, né? Cada fornecedor tinha um Excel. Trocava A por B, a pessoa, o B não entendia o que A tinha preenchido. Podia ter surpresa na hora do embarque, assim, né? As pessoas não vão marcar porque... Direto, chama fulano ou ciclano. Olha o prejuízo. Não pode chamar porque ele não fez o curso de entrada em espaços confinados. E aí você, como não fez? Bom, enfim, histórias não embarca, pronto, fala pro cliente que não vai embarcar. Mas outra coisa que eu achei interessante da gente estar falando também de simplificar, né? E foi o momento que a Francisca te cumprimentou. E o que a gente não pode fazer também, o simplificar não significa que você vai ser simplista, né? De fazer um treinamento mais fácil ou fazer uma gamificação mais tosca. Não é tosca. Então não é nada disso, né? Não. Ser simples não é ser simplista, né? É você simplificar o que dá para simplificar com propriedade, né? Eu acho que... Tornar ágil, né? Fluido. Sim. Acho que é isso. Comentários finais pra gente encerrar esse nosso episódio aí de treinamentos. Alexandre e Francisca querem ou agradecer a nossa audiência. Eu queria agradecer primeiro o convite, acho que é legal, é um tema... Obrigado. Segurança, apesar de não ser um tema meio árido, acho que é um tema importante, é o dia a dia de qualquer empresa, né? Então acho que então queria agradecer o convite de vocês, né? Espero ter atendido aí a expectativa de falar aí. Então, Obrigado, Alexandre. Obrigada, pessoal. Agradecer aí a parceria da Web Training, agradecer vocês. Obrigado. Tenho acompanhado os podcasts, tá bacana. Muito bom. E parabéns pelo trabalho. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até o próximo episódio aí do nosso podcast da Você Está Contratado. Obrigado. Obrigado. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Agora.